Olá, pessoal. No módulo 5 trataremos de dois temas: a gestão de estoque e a embalagem. Aqui todos os módulos do curso e começamos como de costume, né, dessa vez com uma reflexão shakespeariana. Afinal, estocar ou não estocar? Eis a questão. Partindo dessa reflexão, vamos apresentar aí alguns temas e algumas coisas que devem ser analisadas e tentar aí trazer essa reflexão para todos. A gente começa retomando um slide do módulo anterior da diferença entre armazenagem e estocagem. Para ficar bem claro para todo mundo, a gente tem aí na figura um armazém onde estão destacados aqui pelos círculos em vermelho os pontos de estocagem, aonde o estoque de determinado produto está guardado. E aqui, novamente, o mesmo slide do módulo anterior, para reforçar a diferenciação entre estocagem e armazenagem. E já que a estocagem se refere à guarda permanente ou temporária de matérias-primas e produtos semiacabados ou até mesmo mercadorias prontas para o consumo, o que seria o estoque? O estoque nada mais é que as matérias-primas, produtos semiacabados ou até mesmo mercadorias prontas guardados para um determinado fim, seja aguardando o consumo, aguardando a venda, ou mesmo para abastecer uma linha de produção de uma determinada fábrica. E um ponto muito importante quando falamos de estoque é entender aí os tipos de sistemas de produção. A gente tem aí os sistemas de produção empurrado, que na figura que está ilustrando como essa produção é empurrada, né? Que ela vai do fornecedor para um estoque, a produção consome esse estoque, produz um novo estoque que aguarda aí a compra pelo cliente. Já no sistema de produção puxado, a demanda oferecida pelo cliente é o start do planejamento. O cliente faz uma requisição e aí é estabelecido um prazo de entrega que é passado para a produção, que faz uma outra requisição com um prazo de entrega para um determinado fornecedor. Aqui para algumas definições a mais, né, complementando o que foi falado no slide anterior, o método empurrado é um método no qual a produção do item começa antes das necessidades do cliente. E aí, exemplo, um buffet onde a comida é preparada antecipadamente e fica lá pronta para que as pessoas que vão almoçar se sirvam à vontade com aquilo que já está lá servido, que está pronto. O método puxado é um método no qual a demanda do cliente ativa a produção do serviço ou item. E aí um exemplo seria um restaurante à la carte, onde a comida só é preparada quando os pedidos são feitos. E o sistema de produção enxuta usa um método puxado de fluxo de trabalho. O método puxado não quer dizer que ele não tenha nenhum estoque, ele tem um estoque reduzido. Por exemplo, no exemplo do slide anterior, no método, você teria algum estoque das matérias-primas, né, da comida não preparada para ser preparado o prato para ser servido ao cliente. Mas você tem aí uma redução dos estoques. A gestão do estoque ela é regulada com a demanda, baixo ou nulo custo de manutenção do estoque. Um problema que esse estoque reduzido pode acontecer se tivesse um super pedido. Voltando novamente ao exemplo do restaurante, um desses restaurantes à la carte, talvez você pode chegar lá e pedir um determinado prato e ele falar, acabou, não tenho mais essa carne. Pode acontecer, se tiver um dia se você for com um grupo grande, né, que faça um super pedido, isso pode chegar a acontecer. Já o método empurrado, ele tem a demora no ressuprimento quando houver mudança no consumo e a gestão de estoque ela tem que ser eficiente,
porque caso contrário, o estoque ele fica envelhecido e tem que ser vendido a preços baixos ou tem alto custo de manutenção de estoque, ou mesmo a mercadoria pode chegar a ser perdida, né? Bom, e falando aí sobre estoques, um ponto muito importante do estoque é como eles representam uma parcela substancial dos ativos das empresas, devem ser encarados como um fator potencial de geração de negócios e lucros. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Imagine quanto de dinheiro não está parado, investido em um dono de supermercado só em mercadorias, no estoque de mercadorias que ele possui. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, assim, cabe ao gestor verificar se estão tendo utilidade adequada ou sendo um peso morto, não apresentando retorno sobre o capital investido. Ou seja, você manter um determinado estoque que não está te gerando negócios e lucros, talvez você deva reduzir aquele estoque. Para ficar fácil de todo mundo entender, eu trouxe aqui um exemplo que eu acho que todo mundo vai conseguir entender muito bem. Tem um amigo de República que tinha assim um sonho na época quando a gente estava ainda na graduação, estudando, que queria ter uma cervejeira, né, lá na República. Só que aí a gente começa a pesquisar e ter a cervejeira para ter lá um estoque de cerveja, conseguir beber uma qualquer hora que quisesse, e quando recebesse amigos, que a gente estava sempre com a República cheia de gente, ter lá e, pô, é um negócio que ia fazer sucesso. A República que tem sua própria geladeira de cerveja. Só que aí a gente parte para fazer o cálculo, né? Só a cervejeira e o armazém onde eu vou acondicionar esse estoque, porque tem essa questão de como o produto vai estar condicionado. No caso, a gente queria que tivesse na temperatura adequada para tomar. Então, a cervejeira não é barata. Você coloca aí R$ 4.000 só para ter uma cervejeira bacana, né? Com uma que tem aí algum desenho, algum tipo de seja customizada, né, tem alguma coisa diferenciada, por volta de R$ 4.000. Aí a gente acrescenta aí o estoque propriamente dito para abastecer esse armazém, que a geladeira nesse caso, a cervejeira, ela funciona como o armazém do produto em questão. E aí o estoque a gente teria que uma cervejeira dessas cabe 4 caixas de cerveja ou 3 caixas de cerveja e 2 barris de chopp. Isso aí vai dar aproximadamente R$ 1.000, colocando que vai ter algumas cervejas um pouco mais diferenciadas ali no meio, de um valor mais alto, né, com outras mais baratas e tal, mas aí equilibrando aí você teria R$ 1.000 em estoque, em dinheiro parado ali, né, que para estar pronto esperando o consumo. E mais a conta de luz para estar mantendo essa cervejeira sempre ligada, a gente chega num total aí de R$ 5.200. No final da história, o que é que quer dizer aqui? Que a gente nunca teve essa cervejeira na República, né? Porque era um dinheiro que ninguém tinha naquela época. Bom, em épocas de inflação, manter estoques elevados poderia ser a forma mais adequada de obter grandes lucros, pois a reposição sempre se dava a preços maiores. Se toda vez que eu vou comprar um produto ele está mais caro do que o que estava no dia anterior, é interessante eu manter estoques, porque você pensa que eu posso comprar num preço menor e vender acompanhando a inflação num preço mais elevado, né? Já numa economia estável e de baixa inflação, isso não é verdadeiro. E uma boa gestão de estoque poderá ser responsável pelo lucro da empresa. Ou seja, nesse caso aqui, talvez seja mais interessante manter o menor nível de estoque possível. A gestão de estoque, ela é uma série de ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em relação às unidades que dele se utilizam, bem manuseados e bem controlados. Os estoques têm a função de atuar como reguladores do fluxo de negócio. No módulo anterior, falando da armazenagem, a gente falou um pouco dessa questão da regulação, né,
Isso não é obtido simplesmente com a existência do armazém. A gestão de estoque ela é fundamental para balancear aí a demanda, o investimento e a adequação de estoque. Bom, e aqui tudo que está envolvido aí com a gestão de estoque, a gente teria aí os parâmetros de ressuprimento, a reposição, armazenagem, manuseio, a previsão de demanda, e aqui nessa cor mais em azul, as formas de avaliar essa gestão de estoque, que seria a classificação ABC, os indicadores gerenciais e inventário físico, que essas três formas de avaliação compõem aí os sistemas de informação que são uma parte muito importante da gestão de estoque. Bom, essa forma, né, de avaliar os estoques aí são um conjunto de ações que permitem ao gestor verificar se o estoque está sendo bem utilizado, localizado e manuseado e controlado. Então, destacamos aí as três principais formas de avaliar os estoques. Teríamos aí, mais uma vez, reforçando os inventários, a análise ABC e os indicadores de produtividade ou gerenciais, como estava no slide anterior. Começando então pelo inventário, o inventário físico consiste na contagem dos itens de estoque. Caso haja diferença entre o inventário físico e os registros de controle de estoque, devem ser feitos os ajustes conforme recomendações contábeis e tributárias. Para quem tiver no futuro aí a oportunidade de trabalhar em empresas que lidam com muito estoque, ou mesmo quem já está fazendo estágio e tal, sabe que é muito comum quando a gente fala assim, né, a comparação do físico e fiscal, quando os estoques físicos são comparados com o que tem de estoque fiscal ou contábil, né? E isso tem que estar sempre sendo ajustado para não ter nenhum problema aí nenhum susto, né, uma surpresa em algum momento na operação da empresa. E o inventário físico, ele é efetuado de dois modos: inventário periódico e inventário rotativo. O inventário periódico é chamado dessa forma porque em determinados períodos, normalmente no encerramento dos exercícios fiscais, ou 2 vezes por ano, faz-se a contagem física de todos os itens do estoque. Não sei se. Acho que hoje em dia isso não é mais muito comum, mas eu ainda peguei um pouquinho dessa época em que era comum, às vezes, um dia do ano, as lojas estarem fechadas e ter uma plaquinha, né? Fechada para balanço, que era o momento com que aquela loja fazia esse inventário periódico, né? E fazia aí a contagem de todos os produtos. Hoje em dia é mais comum um inventário rotativo, que é quando permanentemente contam os itens em estoque. E nesse caso, faça um programa de trabalho de tal forma que todos os itens sejam contados pelo menos uma vez dentro do período estabelecido pela empresa. Saindo agora do inventário e indo para análise ABC, a análise ABC é uma das formas mais usuais de se examinar os estoques. Essa análise consiste na verificação em um certo espaço de tempo do consumo em valor monetário ou em quantidade dos itens em estoque, para que eles possam ser classificados em ordem decrescente de importância. O planejamento de suprimento e a distribuição física de qualquer firma é a soma dos planos individuais dos produtos. A maioria das empresas fabricam muitos produtos que estão em diferentes pontos do seu ciclo de vida e com vários graus de sucesso comercial. Bom, essa análise ABC, então, classifica por ordem de importância dos estoques da empresa, segundo a ótica da quantidade ou do valor. E quais são os passos para fazer essa análise? Verificar o consumo dos itens em estoque num determinado período de tempo e classificar os itens em ordem decrescente de importância. E daí, com essa classificação feita, agrupar em 3 classes: A, B e C. Não existe uma forma totalmente aceita de determinar os percentuais de itens em cada categoria. Por exemplo, a classe A está
limitada ali em até 80% do valor, né? Mas em alguns casos a gente vê aí também 70% do valor. Então esses percentuais eles vão variar aí um pouquinho. Bom, a classe A, ela representa cerca de 20% dos itens vendidos ou mantidos em estoque e 80% do faturamento. Portanto, poucos produtos, se bem administrados, têm potencial de redução nos riscos associados à demanda. A análise ABC, inclusive, é chamada também de análise de Pareto, aquela de 80-20, né? Por conta dessa definição aqui na classe A. A classe A é o grupo prioritário e o modelo individualmente para cada grupo de produto, e a revisão e atualização constante do modelo. Já na classe B, ela representa cerca de 30% dos itens vendidos ou mantidos em estoque e 15% do faturamento. Tem ainda modelos individuais de estoque, mas a investigação detalhada dos itens nesse grupo tende a não se pagar. A classe C representa cerca de 50% dos itens vendidos ou mantidos em estoque e 5% do faturamento. São aqueles itens de baixo valor agregado e os modelos, a classe C, ela normalmente é gerida por modelos agregados de estoque, justificam menos atenção por parte da administração. E aqui a gente tem então a curva da análise ABC, que é chamada curva ABC, onde a gente tem aí o percentual acumulado do valor dos produtos e a separação aqui dos itens nas faixas A, B e C. Bom, então agora a gente parte para um exemplo de como construir essa curva ABC com base na movimentação dos itens da empresa Agrolog no ano de 2014. A gente tem então uma lista dos materiais, né? Tem os itens A, B, C, D até J, com o preço unitário de cada item e o consumo anual, né? Como eu falei, o período de tempo precisa ser estabelecido, aqui nesse caso foi o ano. Daí, a gente adiciona uma nova coluna nessa tabela e, além do material, preço unitário e o consumo anual, a gente passa a ter valor do consumo, que é a multiplicação das colunas de preço unitário pela coluna de consumo. E então, a gente adiciona mais duas colunas, que a gente ocultou algumas colunas, mas vocês poderiam entender aí num Excel, por exemplo, que está adicionando colunas aí à direita. A gente adicionou, então, agora, a gente classificou, né? Primeira coisa, ordenou em ordem decrescente, não está mais na ordem do slide anterior, que ia de A até J, agora a gente vai B, D, E, F, porque está ordenada por essa coluna aqui de valor de consumo, e a gente adicionou as colunas de valor de consumo acumulado, onde a gente vai somando o valor de consumo com o valor de consumo acumulado anterior e a coluna de percentual sobre o valor total, né? Bom, e daí, utilizando essa coluna, a última coluna de percentual do valor total, a gente classifica os materiais em classes, né? Nas classes A, B e C. Como a gente faz essa classificação? Os materiais que representam até 80% do valor total anual, eles são colocados na classe A. Daí, seguindo dos 80% até atingir 95%, que teria aí um incremento de 15%, são os materiais, os itens, né, que estão aí na classe B. E então, os últimos 5%, né, dos materiais, eles correspondem aí à classe C. E dessa forma, a gente faria então a seguinte curva, onde os itens B, D e E, como estava aqui no slide anterior, B, D e E, estão na classe A, e os itens F, C, G e A na classe B, os itens H, I e J na classe C. E reparem que forma realmente uma curva até chegar em 100% de todo o valor de, de produtos, né, de estoque anual da empresa. Bom,
E aqui, porém, tem algumas observações em relação à utilização da curva ABC. Uma análise da curva ABC exclusivamente em relação a valores pode apresentar distorções perigosas, pois ela não considera a importância do bem para o processo produtivo para a empresa. Um simples parafuso da, na curva na classe C pode interromper a produção de um equipamento ou uma instalação essencial à produção dos bens e serviços. Então, a gente poderia aí adicionar a esse conceito de classes, né, o conceito de criticidade dos itens de estoque. A criticidade é a avaliação dos itens quanto ao impacto que ele causará a sua falta na operação da empresa, podendo ocasionar altos custos na sua imagem. E aí a gente tem as seguintes classes. 1. A falta provoca parada na produção. 2. Não provoca efeitos, aliás, provoca efeitos a curto prazo. Não é uma parada a curtíssimo prazo, mas provoca efeitos a curto e médio prazo. E os demais itens. Então, a gente teria essa classificação por criticidade. 1, os que são imprescindíveis. 2, os que são importantes, e 3, os outros. E aí, juntando aqui na coluna, a, na, na, aqui na coluna as classes, né, lá da curva A, B e C, e a criticidade aqui 1, 2 e 3, a gente faria aí uma combinação de todos os itens do estoque, né, de todos os materiais, e eles passariam a ter a seguinte classificação, né, A1, A2 e B1, A3, B2 e C3, juntando aí a classe com a criticidade. Em algumas análises aí da ABC, são adicionadas inclusive outras dimensões além aí da classe relacionada a valor, né? E a criticidade. Tem, por exemplo, o risco de fornecedor. E aí você teria aqui uma nova letra ou número sendo adicionada a essa classificação aqui. Mas aqui nesse exemplo nós iremos só até essas duas dimensões. Bom, e terminando então a análise ABC, a gente entra agora nos indicadores de produtividade, nesses indicadores gerenciais que são aí muito importantes, uma vez que se tem o estoque. A gente tem então a acurácia dos estoques, o nível de atendimento, o giro dos estoques e a cobertura de estoques. A acurácia de estoque é um indicador da qualidade e confiabilidade da informação existente nos sistemas de controle, contábeis ou não, em relação à existência física dos itens controlados. É como eu falei no slide anterior aqui, a comparação lá entre físico e fiscal, esse tipo de coisa assim, eles vão gerar ali uma acurácia, né, de estoques. E quando a informação de estoques no sistema de controle informatizado ou manual não confere com o saldo real, né, com o saldo físico, dizemos que esse inventário não é confiável ou não tem acuracidade. Bom, a acurácia de estoques, então, ela tem as seguintes fórmulas, né? Você pode medir pelo número de itens corretos, pelo número total de itens, ou valor dos itens corretos ou valor total dos itens, valor no sistema, né? Ou pode ser também peso, né, qual a massa correta em estoque e a massa presente lá no sistema. E isso aí vai dar a acurácia dos estoques. Partindo então aqui para um exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, utilizando ainda o exemplo da análise ABC, a divisão aqui em classes, né, a classe A, B e C, a quantidade de itens contados para cada uma das classes e o percentual do que representa esses itens, né, em todo o estoque, e os itens com divergência desse total. Se a gente fizer aqui o que representa esses 268 em relação a 4.910, a gente chega a uma acurácia de 94,5%. E isso, o cálculo é o mesmo para os demais, e para a gente chegar
a acurácia total de estoques, né, a gente teria a seguinte solução: a gente multiplicaria o percentual que representa cada uma das classes em relação ao estoque total, né? Aqui no caso, 29% de todo o estoque, vezes a acurácia dessa classe. Então, a gente teria 29, 0,29 vezes 0,94, mais 0,53 da classe B, vezes a acurácia da classe B de 0,95, e o percentual da classe C com a acurácia da conferência feita na classe C, chegando a uma acurácia do controle de 95,5. Essa é a acurácia total do estoque. O nível de atendimento, ele já é um indicador de quão eficaz foi o estoque para atender às solicitações do usuário. Esse usuário, ele pode ser a linha de produção, ele pode ser o cliente que está comprando determinado produto. Assim, quanto mais requisições forem feitas, quanto mais requisições forem atendidas nas quantidades e especificações solicitadas, tanto maior será o nível de atendimento, né? Por exemplo, dentro de uma empresa, por exemplo, uma grande empresa que tem um setor de almoxerifado, se todas as solicitações feitas a esse setor tiverem sido atendidas, a gente tem aí 100% do nível de atendimento. E aí, um exemplo aqui, a gente tem um número de requisições em uma determinada empresa, né? A gente pode adotar aí a empresa Agrolog do exemplo anterior. A gente tem aí em 3 meses são 3.100 requisições, com uma média de 1,45 itens por requisição. Uma pessoa faz uma requisição com apenas um item, outro faz com duas, na média é 1,45. Foram entregues 4.400 itens. Qual o nível de atendimento desse almoxerifado? Bom, a gente teria a seguinte solução: o total de requisições efetuadas é o número de requisições vezes o número de itens por requisição. Então, a gente tem 4.495 itens requisitados. Se 4.400 itens foram entregues, a gente teria 4.400 dividido por 4.495, com um nível de atendimento de 97,88%. Agora, o giro de estoques é quantas vezes por unidade de tempo o estoque foi renovado. Vocês vão lembrar que no módulo anterior a gente falou sobre o giro de estoques. Eu dei o exemplo lá de um armazém que eu falei de uma forma mais simplificada lá, né, porque a gente ainda não tinha entrado no módulo de estoques, de gestão de estoques. Então, eu dei o exemplo de um armazém que durante um ano ele enche e esvazia de uma forma que passe por ele 2 vezes a sua capacidade estática, ou seja, ao longo do ano foi movimentada 80.000 toneladas num armazém que tem uma capacidade de 40.000. Então, a quantidade de produto que foi passado naquele armazém equivale ao giro do estoque que passou por esse armazém, o giro de estoque por ano, né, nesse caso. Então, a fórmula aqui, a definição do giro de estoque, é o valor consumido no período pelo valor do estoque médio no período. Não precisa ser em valor, o giro de estoque pode ser medido em valor, mas também pode ser medido em quantidade, tanto em número de unidades quanto em quilogramas, toneladas. E aqui, então, a gente tem um exemplo, a movimentação de estoques na empresa Agrilog. Aqui a gente falando em milhares de reais. A gente tem aqui um estoque inicial de 124 milhares, né, de reais, 124 mil reais, e aí a gente tem então uma entrada de estoques de 238, a saída de 283, chegando a um estoque final de 79. Essa fórmula aqui do estoque final, ela está aqui na lateral, aqui, 124 mais 238 menos 283. É uma fórmula bem simples. E assim por diante, o estoque final desse mês de janeiro, ele passa a ser o estoque inicial do mês seguinte, e a mesma fórmula é feita e é calculado para todos os meses. E aqui embaixo a gente tem o total, né, de entradas e saídas no estoque da empresa.
Então, para a gente calcular o giro de estoques da empresa no semestre, de janeiro a junho, a gente teria então que fazer o seguinte: primeira coisa, encontrar qual é o estoque médio mantido pela empresa. Então, para a gente ter o estoque médio, a gente faria aqui a média de cada um dos meses, estoque inicial mais estoque final dividido por 2, e aí a gente vai fazendo o estoque médio para todos os meses, e depois faz aqui a média desses estoques aqui a cada mês. E aí a gente divide o total de saídas pela média de estoques ao longo dos meses, chegando então a um giro de estoques de 17,52. Já a cobertura de estoques é o número de unidades de tempo que o estoque médio é suficiente para cobrir a demanda. Então, a fórmula aí da cobertura seria o número de dias do período pelo giro de estoque. Não precisa ser necessariamente em dias, aqui é porque a fórmula está em dias, pode ser em meses, em anos, não sei, a empresa pode ter estoque de anos, dependendo do segmento que a gente estiver tratando, né? Bom, aqui mais algumas variações dessa fórmula da cobertura de estoques. A gente teria aí o número de dias dividido pelo consumo dividido pelo estoque médio. A gente teria aí o estoque dividido pelo consumo. Essa fórmula aqui, para mim, eu acho que é a mais fácil de entender o que é cobertura, né? Seria o que você tem de estoque pelo tanto que você consome. E aí você teria a quantidade de tempo que aquele estoque vai te atender, ou seja, a cobertura daquele estoque. Bom, aqui mais um exemplo, novamente com a empresa Agrilog. Então, para a gente calcular a cobertura de estoque para 6 meses, considerando um giro de 17,52. Esse aqui é o giro que a gente calculou no exemplo anterior, e a gente vai fazer esse cálculo em dias. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o número de dias. A gente tem 6 meses por 30 dias por mês, a gente chega a 180 dias. Então, aí, pela fórmula, a gente teria 180 dividido por 17,52. A empresa Agrilog tem uma cobertura aí de 10,27 dias, mantendo esse giro aí de 17,52. Outra fórmula de fazer o cálculo do mesmo estoque seria a gente pegar o estoque médio, 95,17, também do exemplo anterior, vezes aí o período total, né, o número de dias. Então, a gente tem 95,17 vezes 180 dias e divide pelo consumo. Chega aí aos mesmos 10,27 dias. Então, se a empresa quiser aumentar a cobertura de estoque, ela precisa fazer o quê? Ela precisa aumentar o estoque médio ou diminuir o giro. Qualquer uma das formas aí vai aumentar esse valor da cobertura, né? Bom, então a gente terminou agora o módulo de gestão de estoque e entrando no módulo, desculpa, no módulo não, na parte do módulo que trata de embalagens. A embalagem é um recipiente ou envoltura que armazena produtos temporariamente, individualmente ou agrupando unidades e tendo como principal função protegê-lo e estender o seu prazo de vida, viabilizando sua distribuição, identificação e consumo. Essa aí é a definição da Associação Brasileira de Embalagem. Bom, quais são as funções das embalagens? A gente tem aí como funções preservar a qualidade dos produtos, proteger o produto, manter a integridade física no transporte, uma função aí ligada a marketing, né? A divulgação da marca e tal, a identificação da marca, auxiliar o consumo, orientação técnica do consumo, otimizar a movimentação do material e melhorar o controle e a armazenagem. Segundo Balu, as embalagens são necessárias para garantir a qualidade e facilitar no manuseio dos produtos. As embalagens têm relações com 4 áreas dentro da empresa: marketing, design, logística e meio ambiente. E as embalagens, como já falado, têm a intenção de garantir a proteção no transporte, aqui a gente falando
especificamente da função das embalagens na logística, né? Então, a embalagem tem interação com todas as funções da logística, tanto o armazenamento, manuseio, a movimentação de materiais e transporte. E aqui trazendo uma definição de Moura e Banzato, que a embalagem deve proteger o que vende e vender o que protege, fazendo uma associação aí da função logística e já também atrelando a função do marketing da embalagem, né? A embalagem é parte de um sistema logístico e além das suas funções básicas, né, de minimizar os danos e facilitar o transporte das mercadorias, ela pode agregar valor à mercadoria, pois para determinados produtos a embalagem torna-se o principal veículo de comunicação. Possíveis danos à mercadoria ou uma embalagem com dimensões e design mal formatado poderão danificar a imagem e a confiabilidade do negócio, impedindo a continuidade nas relações comerciais. Aí, ressaltando a importância da embalagem, né? Na movimentação de produtos dentro dos armazéns e na troca de modal de transporte, é onde ocorrem os maiores impactos nas embalagens e onde os impactos de falta de planejamento podem ser percebidos. Aqui vamos relembrar, né, dos módulos anteriores, aí, quando a gente falou lá dos modais de transporte e a gente estava vendo as características dos modais de transporte, a gente falou dos modais lá, quais os que causam mais danos, os que causam menos danos, aí nessa movimentação dos produtos aí, e enfatizou essa questão aí da troca do modal de transporte, né? Que é onde ocorrem os maiores danos nas embalagens. E na logística, a embalagem ganha uma atenção especial, tendo a sua fabricação paralela e de acordo com o produto confeccionado. Bom, e a gente tem então vários tipos de embalagens. A gente tem então a embalagem primária, desenvolvida para embalar diretamente o produto. Eu vou aqui para facilitar dando exemplos de embalagem primária. Pense no bis. A embalagem primária é o papelzinho azul que embala ali diretamente o produto. A embalagem secundária, utilizada para proteger a embalagem primária e costumam compactar vários produtos em quantidade menor, por exemplo, uma caixa de chocolate ou de leite. Então, o que a gente tem? A caixinha do bis, aquela caixinha onde são colocados diversos bis ali dentro. Aí a gente tem aqui como terciária o mesmo uso das secundárias. Então, a gente pensa naquele saquinho plástico, acho que é azul também, que embala essa caixinha onde vem o bis. Aí agora pensando nas quaternárias, essas aqui já são usadas para facilitar a movimentação e deslocamento dos produtos. Então aqui a gente já fala de quê? Caixas de papelão. Várias caixinhas dessas de bis são colocadas numa grande caixa de papelão para facilitar essa movimentação aí nos supermercados, atacadistas e na própria fábrica. E aí o quinto nível, elas são ideais para transportar produtos, facilitar o seu deslocamento e protegê-los. E aí aqui agora, relembrando também o módulo anterior, é aquela questão da unitização, né? A gente poderia pensar aqui em pallets, containers, que eles costumam ser adequados para mercadorias maiores ou usados para extensão de estoque e até mesmo para o transporte de cargas internacionais, enfatizando aqui o exemplo do container. Bom, os tipos de embalagem. A gente tem aí diversos tipos de embalagens para diversas finalidades. A gente tem caixas de madeira compensada, de madeira maciça, caixas mistas, caixas de papelão, contenedores, engradados, fardos e sacos, tonéis e barricas, plásticos, isopor. Bom, e marcações. Também são vários rótulos e símbolos. Todo mundo já viu isso aí em alguma caixa, em alguma embalagem, né? Nem sempre eles vêm com essa descrição que a gente colocou o texto aqui abaixo das imagens, né? Mas tem aí os rótulos de frágil, indicando a direção para cima que deve ser colocada a caixa, que o produto deve ser mantido seco, etc. Tem outros símbolos além desses que estão aqui, né? Só para ilustrar aqui que a importância dessas marcações aí, né, dessa rotulagem nas embalagens. Bom, a embalagem, quanto à natureza
e finalidade, a embalagem ela pode ser dividida em embalagem para consumo, para transporte e embalagem industrial. As figuras aí já ilustram o que eu estou falando, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, os supermercados, isso aqui trazendo um pouco do contexto histórico das embalagens, né? Eles se instalaram nas grandes cidades, impulsionando inúmeras inovações na produção de embalagem. A partir daí, a embalagem começou a proteger a mercadoria no transporte e nasceu a função da proteção. Assim, a embalagem tem que conter, proteger, distribuir, vender e promover. Bom, até a industrialização, até esse momento aí que a gente citou no slide anterior, o velho e bom saquinho de papel foi o primeiro tipo, foi a principal embalagem dos produtos de consumo, que até então eram vendidos a granel. Não é primeiro tipo, é principal embalagem, né, desses produtos de consumo aí que, que eram vendidos a granel. Em relação ao marketing, relembrando aí o conter, proteger, distribuir, vender e promover, a gente tem aqui uma caixinha, né, ilustrando que você, sei lá, você parece que você já enxerga leite ao ver essa caixinha, né? Essa gota pingando branca aqui e tal, ela promove a imaginação da gente e, e aqui também trazendo uma questão que a gente falou no slide anterior, né, de a embalagem ter a função de informar o consumidor. Aqui a informação, que é um produto produzido a partir de soja transgênica, né? Então tem essa questão aí. Ainda em relação ao marketing, a gente traz aqui algumas embalagens para a gente pensar a importância da embalagem em relação ao consumo do produto, né? Aqui é a evolução da garrafa de Coca-Cola e como que, sem ter o produto aqui dentro, só a garrafa ela fica mais atraente ao consumo, né? A garrafa de hoje em dia, do que a garrafa original. E a gente tem aqui diversos tipos de embalagem, né? Que eles são pensados talvez muito mais nesse caso aqui no marketing, como aqui esse vidro de perfume no formato de uma escultura de um corpo, né? Muito mais pensados no marketing do que em conter o produto simplesmente, né? E aqui essas caixas que você já visualiza, parece que você está vendo a fruta amassada ali naquela caixa, né? Então é para trazer realmente essa impressão. Aqui a caixinha da pizza é uma fatia mais bonita do que a própria pizza que está dentro. Enfim, a embalagem ela é muito importante para o marketing. Bom, o café torrado e moído foi um dos primeiros produtos produzidos no Brasil e comercializado pré-acondicionado, né, embalado. Que a gente tem a embalagem do café Seleto de 1948. Bom, era isso, gente, que tinha para apresentar nesse módulo de gestão de estoques e embalagem. Está aqui a bibliografia do módulo. Eu confesso para vocês que essas não são minhas áreas assim de grande domínio, então por isso eu reforço aí a sugestão para todos que tirem dúvidas com a professora Andréia durante a aula, né, de tira dúvidas, e aproveitem essa oportunidade aí, não deixem de tirar dúvidas aí a respeito de qualquer coisa que tenha ficado aí no módulo, beleza?